Mano do céu, se estiver acontecendo isso com você, igual aconteceu comigo, vou te ajudar a resolver isso agora, tá? Tá vendo aqui em Bezier? Eu estou dentro do Easy Panel. E o meu Bezier está auto-hospedado dentro do Easy Panel. Então, hoje eu fui mexer, né, um belo dia normal, e deu um erro nas minhas tabelas do Bezier. Fui ver aqui no Easy Panel, ele apareceu essa bolinha amarela. Quando eu passo o mouse nela, a minha já não está mais porque eu resolvi, né, claro. Então eu tinha tirado um print aqui para você. Então quando eu passava aqui o mouse, ele mostrava app executando 0 de 1 e a tabela não funcionava. Então você precisa fazer dois processos para poder resolver esse problema. Vou te mostrar aqui agora. Você vai entrar no Easy Panel, certo? Você vai entrar no Easy Panel, ele vai estar aqui. Deixa eu voltar aqui no painel. Vai estar aqui em projetos. Vai vir aqui em projetos, o seu Bezier vai estar amarelo. Agora o meu está funcionando, está verde porque eu acabei de resolver o problema. Então você vai clicar no Bezier. Primeira coisa, você vai vir aqui ó, em fonte e você vai verificar se o seu Bezier está atualizado. O meu está 1.35.1. No dia que eu estou gravando esse vídeo, é a versão mais atual. Por um descuido, eu não tinha atualizado, o meu estava aquele número 1.30.1, que toda vez que você baixa ele, ele vem e eu esqueci de atualizar ele. Então, primeira coisa, você vai atualizar. Como que atualiza? Clica aqui no número. Por exemplo, aqui estaria, no meu caso, estaria 30. Eu apaguei, coloquei o 5, cliquei em salvar e depois cliquei em implantar. O processo tem que ser exatamente esse. Coloquei o número aqui, atualizei o número, cliquei em salvar e depois implantar. Não vou fazer isso agora porque já está pronto e ele demora alguns segundos. Ricardo, como eu fico sabendo que o Bezier, qual é a versão atualizada do Bezier? Primeira coisa, vai lá no Google, digita Bezier.io, não tem mistério, você vai cair nessa aba aqui, né, a página principal do Bezier. Você vai clicar aqui em desenvolvedores. Clica aqui para abrir e vai estar aqui, ó, repositório GitLab. Clica no repositório. Assim que abrir, você vai passar o mouse aqui em implantação e clicar aqui, ó, em lançamentos. Aqui em cima está a versão atual, mais atual do aplicativo. Então, se você descer aqui, você vai ver as outras versões. Então, você vai conferir a última versão e vai lá no seu Easy Panel e vai fazer a atualização. Se caso fazendo a atualização não resolver o seu problema, pode ter acontecido também como aconteceu comigo. Você vai selecionar o Bezier, certo? Cliquei aqui em Bezier. Você vai vir aqui em ambiente e você precisa corrigir as suas variáveis de ambiente. Para você ter ideia, aqui em Redis, essa parte aqui, ó. Na verdade, essa parte aqui final, Redis. Essa parte estava toda desconfigurada. Eu não sei o que aconteceu que desconfigurou essa parte. Então você tem que conferir se ela está escrita corretamente. A minha, o R estava aqui, ó, depois do S. Então, Edis não faz sentido. Então, ela tinha desconfigurado isso. Você vai conferir o restante da linha para ver se está toda correta, principalmente a numeração das portas. Outra coisa, aqui, no caso, eu vou estar embaçado, eu não vou mostrar as minhas senhas, mas você tem que conferir porque as minhas senhas também estavam erradas, estavam desconfiguradas. Vou te mostrar onde você vai encontrar cada uma. Primeiro, vamos começar aqui com Database URL. No caso, a gente usa o Postgres, correto? Então, Postgres DB. Eu tenho que clicar aqui em Postgres DB, aqui do lado esquerdo, certo? Postgres não, Bazel DB, tá? Desculpa. Você vai clicar aqui em Bazel DB. Aqui eu vejo a senha. Você vai ver que a senha vai estar diferente no seu caso. Você vai vir copiar ele e vai voltar lá no Bazel. Deixa eu só conferir uma coisa aqui.
Isso, correto. Volta lá no base rule, vem aqui, depois de Postgres tem 2 pontos, você vai selecionar aqui depois de 2 pontos, até o último número antes do arroba. Você vai deletar ele e vai substituir pela senha correta. Então você pegou a senha aqui no base rule DB. Você vai conferir se a porta está correta também. No caso da minha aqui é 5432. Você vai vir aqui, ó, porta interna 5432. Agora você vai fazer isso a mesma coisa com o Base Rule Reds. Tá vendo aqui? Base Rule Reds. Vem aqui, credenciais. Copia aqui sua senha, certo? Você vai verificar se ela está correta, copia ela. Volta lá no Base Rule, onde está o erro. Volta aqui em ambiente. E vem aqui, ó, o URL, mesma coisa. Depois dos 2 pontos, copia, seleciona, até aqui no arroba. Cola a senha correta e confere se a porta está correta. Aqui, ó, 6379. Base Rule Reds 6379. Beleza. Volta lá no Base. Você vai fazendo isso, mas você tem que salvar, tá? Toda vez que você colar aqui, você tem que pegar, salvar ele e implantar. Você vai encontrar o erro. O que você faz? Eu esqueci de mostrar. É melhor você vir aqui, clicar com o botão direito e abrir outra aba. Porque aqui eu abri o Base Rule DB, né? Que é o Postgres. Então eu venho aqui, confiro as informações, venho aqui credenciais. Aí eu vou conferir a credencial. Ah, não, o número está errado. Copiei e salvei ele aqui no número certo. Lembre-se, você tem que manter os 2 pontos, aí vai ser tudo depois dos 2 pontos, até aqui antes do arroba, correto? Confere a porta aqui, 5432, vem aqui, confira a porta interna, beleza. Deu certo, agora você vai vir no Reds. Aí eu já te mostrei como você faz. Credencial, mesma coisa, confere a senha, vem aqui, tá vendo o Base Rule? Confere a senha aqui, ó. Se está correta, se não estiver, você altera e confere que é a entrada. Depois que você fizer isso, desculpa eu ficar repetindo, porque ó, às vezes é uma coisa mais complicada, às vezes para você entender, você entende de primeira, mas a outra pessoa que está assistindo esse vídeo não entende. Então, às vezes eu também não me expresso muito bem, então eu gosto sempre de reforçar para poder ter certeza que eu expliquei bem aquilo e a gente não perder esse vídeo, é claro. Então, depois que você fizer essas alterações, você tem que vir aqui embaixo, clicar em salvar, depois clicar em implantar. Após alguns minutos, ele vai ficar verde aqui, se Deus quiser, tá? Para mim deu certo e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Cara, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não me segue, se inscreva, clique no curtir. O que você puder me ajudar aí, clicando no hypar, deixando nos comentários, vai me ajudar demais e vai me incentivar a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!